Ok. Amigos queridos, muito boa noite para todos. É um prazer estar aqui novamente, mais uma vez buscando nesse calor humano o aquecimento dos nossos corações, já que lá fora está frio para danar, mas aqui pelo menos tem esse calorzinho humano que aquece os nossos corações. E falando em aquecer os nossos corações, Carlos Alberto, que é quem faz o estudo hoje, já está ali preparada para aquecer os nossos corações, né, Carlos? Ele botou já um gorro lá para estar disfarçado, mas é aquele ali, de gorrinho ali mesmo, tá? Amigos, como sempre, vamos ler uma página do Caminho, Verdade e Vida, né? Um livro de páginas pelo Espírito Emmanuel, e nos preparar então para a nossa prece inicial. Aberto ao acaso, então, a página de número 54, A Videira. Aí entra a frase de Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. A videira. Vamos então orar, amigos. Querido Mestre, videira maior, que nos nutre com a tua seiva, Jesus, aqui chegamos. Trouxemos, como sempre, nossas ansiedades, aflições, nossas dificuldades inúmeras, nossas imperfeições. Trouxemos tudo em nossos embornaus de viagem. Mas aqui chegamos, na busca, mais uma vez, da tua bondade, do teu amor, dos teus braços que nos abraçam nesse momento, que nos aconchegam diante das dificuldades lá de fora, fazendo com que possamos nos sentir em paz contigo. Os problemas parecem menores e ficamos apenas nutridos pelo teu amor. Por isso, Jesus, nós te agradecemos pela noite de hoje, onde nos recolheste das dificuldades lá de fora para nos trazer aos teus braços em mais uma oportunidade de estudo do teu amor. Ajuda nosso querido amigo Carlos, que nos trará os temas de seus estudos,
para que possam nos servir de reflexões, a fim de nós também nos transformarmos em fonte, frutos da tua videira. Por isso, Jesus, ampara-nos nesse momento, para que possamos ter ouvidos de ouvir. Ampara nosso amigo Carlos, para que possa ser o intérprete do teu amor. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Carlos Roberto, por favor. Meus irmãos, boa noite. Que ante o frio gostoso desta noite, possa Jesus, nosso divino amigo, acalentar e aquecer nossos corações, nos dando na possibilidade de nossas forças uma noite agradável e benéfica para todos nós. Aproveitando a oportunidade que de vez em quando nos é dada, pelo risco que vocês passam de vir me escutar, trouxemos e pensamos para reflexões de hoje um tema bastante que mexe com a gente, para nos buscar esclarecimentos, para entendermos o motivo de estarmos aqui. Quando pensamos em religiosidade e em espiritualidade, se formos fazer esta pergunta a cada um de nós, em nosso íntimo, com certeza, a maioria das respostas, de uma forma ou de outra, vai convergir para a evolução do espírito. Religiosidade, espiritualidade, então, é a ver com relação entre nós, de nós para conosco mesmo, de nós para com o próximo e de nós para com Deus. Religiosidade em si é isso, é desenvolver esta convivência entre todos nós. E vamos começar a entender isso buscando falas desde o Antigo Testamento, que vai nos inspirar a isso. E por que falar de Antigo Testamento? Também Jesus citou. Há passagens e falas de Jesus que ele remete às letras antigas e nós achamos que foi ele que cunhou aquelas verdades. Ele diz apenas que são verdades e ele as trazem. E a importância também de entendermos do Antigo Testamento é que, embora se fale muito em Deus de guerra, em Deus que pune, em Deus severo, em Deus punitivo, se fala também em Deus de amor. Falávamos na terça, a Marlu nos provocando a dar spoiler, de que a importância também, como Paulo falava, do vaso, que somos nós. Por quê? Porque o Antigo Testamento, nas suas bases, nos deu um Saulo, mas também nos deu um Estevão, nos deu uma Abigail, amorosos, já antes do conhecimento do Evangelho de Cristo. Então isso tem a ver como encaramos as coisas, como aproveitamos os ensinamentos. Nós somos esse vaso citado por Paulo. E Jesus vai nos colocar no capítulo 22 de Mateus, do maior mandamento, e nós temos o hábito de simplificar, falamos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na verdade,
Amar a Deus está em Deuteronômio, capítulo 6. E diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. E completa depois Jesus, colocando o segundo mandamento, mas dando importância, que está em Levítico, capítulo 19. E ao próximo como a si mesmo. Já nos fala da relação de nós com o próximo e de nós com Deus. E João, na sua primeira epístola, vai dizer que seria mentiroso dizermos que amamos a Deus quando odiamos ou aborreçamos ao próximo, dependendo da tradução. Porque como poderemos amar a Deus que nós não vemos, nesse sentido, e não amarmos a quem nós vemos? E o próximo é questionável, desde tempos antigos. O próximo. Para eles, quem seria próximo? Praticar essa caridade, essa convivência mútua. E Jesus vai nos trazer a beleza da parábola do bom samaritano, em que não vamos dar aula, quem somos nós, para aprofundar no tema, mas apenas uns detalhes, que são passagens que cada vez que lemos, vemos coisas diferentes. Tal a beleza dos ensinos de Jesus. Ler uma vez, estudar uma vez, é aproveitar pouco dos ensinos do Cristo. Diz o evangelista Lucas lá no capítulo 10, em que o certo doutor da lei, se levantando, querendo testar Jesus, pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E é interessante o conceito de herdar a vida eterna, sabedores todos que a vida no corpo é finita. Com certeza ele não se referia à vida no corpo material. Ele estava se referindo a uma vida espiritual. Herdar após a desencarnação. Tinha esse conceito de vida eterna. E Jesus vai e lhe pergunta: o que está escrito na lei? Como a leis? E esse como a leis, que é interessante, porque se me perguntar como ler, talvez eu possa responder com os olhos. Mas é como entende, como você interpreta. Ele quer testar Jesus. E Jesus lhe reparte, com a sua sabedoria, lhe devolvendo a pergunta: você conhece a lei? Amar a Deus com todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Como a lei? E ele, o próprio texto, vai dizer que ele vai retornar a pergunta para Jesus, tentando se justificar. Quem é meu próximo? Então ele justifica que ele não entende quem é o próximo dele. Está lá, amar ao próximo. Mas qual é a questão para eles? Amar ao próximo trazia o entendimento de que próximo é meu próximo mesmo. Para os judeus, próximo eram os judeus. Os samaritanos não eram próximos. Com certeza, os romanos não eram próximos. Mas por que ele questiona Jesus? Um doutor da lei, havia interpretações e colocações. Por isso que também no capítulo 5 existem as 6 contradições, interpretações do sistema da lei antiga, em que Jesus vai numa delas colocar: ouvistes dizer. E até hoje em dia, o ouvistes dizer é perigoso.
Porque qual a fonte? A fonte do ouvistes dizer. E ouvistes dizer, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Ora, com dificuldade da compreensão do doutor da lei. Mas na lei, na verdade, não tinha odiar o inimigo, só amar ao próximo. Então, com ouvistes dizer, que era a interpretação dos próprios doutores da lei, como conciliar isso? Como entender meu próximo? E Jesus nos traz parábola do bom samaritano, em que descia um certo homem. E um certo homem é muito importante, porque ele tem uma preocupação de não identificar. Ele está dizendo que não importa quem é. Uma pessoa, um certo homem, não importa. Descia alguém de Jerusalém. Descia. Que foi cercado por assaltantes que lhe espancaram e lhe deixaram caído, semi-morto. Nos diz o evangelista que, por coincidência, também descia um sacerdote. E ao ver ele caído, imóvel, semi-morto, passou-se ao lado oposto. Que também descia um levita, e assim o fez também, passou ao longe, ao lado oposto. E deve ter dado um gosto amargo no senhor doutor da lei, quando Jesus fala que também passava por ali um samaritano. Ele deve ter pensado que Jesus está querendo falar de samaritano comigo, eu não gosto muito dele. Mas passa o samaritano e a postura é outra, se apiada, movido por compaixão, socorre aquele que está caído, machucado, coloca no seu animal, leva à hospedaria, cuida dele, dá-lhe 2 denários e diz para o hoteleiro que na volta, se precisasse mais, ele assim o daria. Mas por que os dois passaram longe? Movidos, com certeza, quando nos coloca na questão do livro dos Espíritos. Qual o problema que atrapalha a evolução da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Egoísmo? Por que egoísmo? Porque uma das coisas que o samaritano faz é colocar azeite e vinho. Interessante Jesus usar isso, porque se eles desciam do templo, vinham das oferendas, e das chamadas oferendas de libação, eram oferendas líquidas, e se usava azeite e vinho. E o samaritano usou. E vamos ver que, para os judeus, ele era herético. Ele, apesar de ter uma certa relação no nascimento dos samaritanos, eles não frequentavam o templo de Jerusalém, eram de práticas diferentes. Mas Jesus faz questão de usar isso para dizer que aquele que ama a Deus exteriormente não consegue amar ao próximo. Não cumpre a lei, ama a Deus, porque eu faço as minhas oferendas, mas passo longe. E por que o egoísmo? Porque se aquele estivesse morto, ele seria impuro. E ao tocá-lo, pegaria a impureza. E teriam que gastar mais dinheiro com outras doações, com outras oferenças, para se tornarem puros novamente. Então havia também o seu interesse material. E provavelmente, embora o texto não diz, a chance daquele caído ser judeu era grande, porque descia de Jerusalém, onde estava o templo. Mas aí, não importa, não era o meu próximo, porque
poderia me trazer prejuízo, complicações. Então eu exteriorizo o amor a Deus nas oferendas, mas na hora da prática de ir amar ao próximo, ele já não é mais meu próximo. Para o herético samaritano, que não faz atuação no templo de Jerusalém, usa as coisas da libação para ajudar ao próximo. Ele não exterioriza no templo o amor a Deus, exteriorizado, mas exterioriza amando ao próximo. Então ele se torna o próximo daquele que passa. E o que está caído é o próximo dele, não importando quem seja. Não há menção na parábola em se perguntar nome. Se perguntar para ele de onde vinha, o que vazes da vida, quem é você? Não importa. Próximo é próximo. Não importa quem seja. Esta é a lição. E ao findar a lição, Jesus pergunta, então, para aquele caído, quem agiu foi o próximo dele. E a dificuldade do doutor da lei em dizer que foi o samaritano, que era uma dificuldade dolorosa de admitir isso, ele responde, aquele que agiu com misericórdia para com ele. E Jesus, então, faz o mesmo. E ainda bem que o doutor da lei não disse o nome do samaritano, porque mudaria os estudos de hoje. Graças a Deus ele falou aquele que agiu com misericórdia, que aí nós podemos falar de misericórdia. Se fosse do samaritano, já teríamos que mudar o plano de estudo. E prossegue. Nessa situação, a Emmanuel avança no entendimento. No livro Coragem, capítulo 18, ele nos traz uma mensagem: misericórdia sempre. Faz-nos dizer, Emmanuel, que, seguindo a parábola, quando Jesus se retira com os apóstolos questionam, continuam o ensinamento da parábola, pois na história existiu herói e vilão. E eles vão questionar Jesus sobre o sacerdote, o levita, os assaltantes. E Jesus lhes dá outro ensinamento, continua o seu ensinamento, que se passasse por ali uma alma que irradiasse amor. E nós vamos buscar entender, irradiar amor. Que alma seria esta? Para largar os horizontes do entendimento do que é ser misericordioso, diz Jesus. Com certeza, ele olharia pelo sacerdote levita. Com certeza, os apóstolos, segundo a passagem, não tinham esse entendimento. Seria o sacerdote levita, os grandes caídos também na história, não fisicamente, mas moralmente. Se apietaria deles e oraria a Deus por eles, para que passassem a exercer e a praticar aquilo que eles já tinham aprendido na teoria. Irradiaria bênçãos para o hospedeiro, para o dono da hospedaria, por receber também no seu trabalho e confiar no samaritano. Qual a certeza que ele tinha do samaritano voltar e pagar o que ele tivesse gasto a mais? Confiou no samaritano, usou de bom coração, vibraria para ele para que continuasse assim. Acolheria também aquele caído que foi espancado, estendendo os braços ao auxílio, auxiliando ao samaritano, para que ele continuasse a agir sempre dessa maneira.
não se esqueceria também dos assaltantes que trilham caminhos errados e por ele oraria, para que em tempos mudassem, antes das provações mais difíceis e severas. Oraria para que eles encontrassem o caminho reto e na vida. E termina Jesus na sua mensagem para os apóstolos. Para Deus, somos todos filhos eternos. Mas, enquanto existir o egoísmo, dominar os nossos corações, ainda não teremos o reino de paz em nossos corações. O egoísmo que citamos na passagem. Porque o egoísmo, essa chaga que nos consome, orgulho, egoísmo. No capítulo 10, no item 11, tem um comentário, uma mensagem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai nos dizer do mal que é esse egoísmo para o progresso da humanidade, o progresso moral, porque como diz no Livro dos Espíritos, o intelectual vai acontecer, mas o moral vai estacionar, a dificuldade de caminhar. E se nós olharmos para o mundo em que vivemos, temos a certeza de que Emmanuel está certo. Esse egoísmo nos atrapalha. E ele coloca que, enquanto não erradicarmos isso dos nossos corações, vai ser difícil a nossa felicidade. Como ser feliz com esse egoísmo? Agindo como sacerdote e o levita, passando a distante, voltando a como lês. E hoje, para nós, como lemos o Evangelho? Como lemos doutrina espírita? Como interpretamos as mensagens do Cristo? Como interpretamos as colocações de Kardec que nos alargam os olhos e horizontes à mensagem de Cristo? Como lemos? Como agimos? Quem é o nosso próximo? Apesar dos ensinamentos do Cristo, é uma pergunta importante a ser feita. Quem é o nosso próximo hoje? Será que nos lembramos da passagem do Evangelho? Será que vamos nos lembrar da questão 866 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona os imortais o que seria a caridade, como a entendia Jesus, e o conceito é benevolência para com todos. Todos. Quem são todos para nós? Será que hoje em dia, no nosso todos, existe exceção? Se existir exceção, deixou de ser todos. Se não são todos, não conseguimos praticar a lei do amor. Por isso, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Como lemos doutrina espírita? Como vivenciamos doutrina espírita? Todos são todos. Todos os irmãos. Para nos dar um choque de realidade, quando Jesus tem a passagem em que ele almoça com os publicanos e pecadores. Hoje, quando nós lemos a passagem, não nos choca muito, porque publicanos era muito importante para o entendimento deles na época. Afinal de contas, era um povo oprimido por Roma, em que você era escravizado por ele e ainda tinha que pagar. Então, publicano, à época, era uma palavra muito pesada, e pecadores de uma maneira geral. Mas hoje, quando nós lemos o texto, não nos causa tanto impacto. Então vamos causar impacto, já que estamos na dúvida de todos.
Estamos na dúvida do próximo. Então vamos imaginar Jesus à mesa, com políticos corruptos. Com assaltantes, homicidas, estrupadores. Ele disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Hoje, quem estaria à mesa com Cristo? Se nós víssemos a cena, como reagiríamos? Como reagiríamos? Censuraríamos Jesus? Questionaríamos ele? Afinal de contas, não são os doentes do Espírito? Não foi para isso que ele veio? E agora, se nós não conseguimos agir assim, ou pior, se não nos esforçamos para querermos agir corretamente, nós nos encaixamos nos doentes da alma. Porque nos desviarmos dessa lei de amor é causador a nós mesmos. Esta é a realidade. Esta vivência do Evangelho, esses conceitos tão importantes, nos trazer misericórdia. Por isso Jesus nos afirma: misericórdia eu quero, sacrifício não. Um sacrifício do culto exterior, do culto que nos pega a buscar exterioridade. Conversávamos ontem com Antônia e Márcia, que se vocês entrarem na internet, vocês vão conseguir marcar uma viagem para conhecer a hotelaria citada na passagem do Bom Samaritano. Vai ter um passeio lá lindo, vocês vão conhecer. A hotelaria é linda. Mas foi uma parábola, era uma história. Mas as pessoas buscam a exterioridade. E quando buscam a exterioridade, a materialidade, não encontram a paz. Quando Pedro, e isso está citado nos 4 evangelistas, recebe a mensagem de que o túmulo estava vazio, que corre em busca de quê? Do corpo. Do corpo que não era para nada. Já tinha servido ao nosso mestre, mas ele busca o corpo, não encontra. Ainda bem que esse corpo sumiu, não sabemos como. Imagine se existisse. Quantas buscas a um Cristo morto. Mas quando Pedro, já no capítulo 21 de João, busca Jesus, descendo do barco, nadando e correndo em sua direção, era o Cristo redivivo. Aí ele tem a paz tão esperada, na conversa com Cristo, em que por 3 vezes lhe pergunta: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. É isto, buscar o Cristo vivo, não as coisas materiais que nos aprisionam e nos prendem. São lições nos deixadas. Entendermos que a misericórdia divina age em nosso benefício. Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida, que nós hoje não entendemos a grandeza da misericórdia divina nos processos de reequilíbrio e nos resgates de nossas vidas. Nós não conseguimos entender ainda essa misericórdia do Pai. A misericórdia exemplificada por Jesus, que aqui esteve o seu representante maior, simbolizando o exercício das leis do Pai. O maior tipificador e exemplificador desta lei. E a misericórdia age quando vai ao encontro de Saulo, que perseguia os cristãos, perseguia aqueles que seguiam ao carpinteiro. E ele vai ao encontro de Saulo
E aí nós vamos ver diferença de misericórdia, que ainda estamos longe, e do perdão, que capengamos em aprender. Pois não se escuta, não se vê na leitura em Atos, como no livro Paulo e Estevão, em que Jesus se apresenta e diz para Paulo: eu te perdoo. Não. Misericórdia é acima disso. Há um convite, há um resgate, um reequilíbrio. E daí passamos a conhecer Paulo de Tarso. Da mesma forma como está relatada por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, o encontro de Jesus com a Rede Viva de Magdala. Não há censura, não há dedo em ristre, e nem diz: eu perdoo os teus erros. Ama, é o que ele diz para ela. Quando a chama de Maria, a emoção lhe toca. Nos diz a poetisa: ele me conhece, então sabe do que eu faço. Mas não diz. Ama teus filhos. Mas eu não tenho filhos. Tive o ventre farado 1000 vezes, não tive a grandeza de ser mãe. Ama os filhos ser mãe. Ame a mãe seus filhos. Simplesmente o conselho: ame. Isso é exercício da misericórdia. Da misericórdia no olhar, no átrio de Anás, em que ele encontra Pedro. Um olhar sereno, sem censura, sem dedo em ristre. Talvez a censura doesse menos em Pedro do que o olhar de ver o olhar do mestre amoroso para ele. Exercício da misericórdia. Quando, segundo relatos de Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, vai ao encontro de Judas suicida para aliviar a dor no Vale dos Suicidas. Já o havia chamado pela última vez em que assim esteve em corpo, amigo, sabendo de tudo que ele estava fazendo, de as escondidas, achando que eram as escondidas, mas o mestre sabia. Dividiu o pão com ele, aconselhou e, por final, amigo. Misericórdia em ação. Isso é o que nós buscamos. Quando o livro dos Espíritos fala em benevolência, indulgência e perdão das ofensas, vamos ver que o perdão das ofensas é a terceira etapa. Porque estamos exercendo, praticando, desenvolvendo benevolência e indulgência em nós. Quando elas estiverem enraizadas em nós, nós não vamos precisar perdoar, pois seremos misericordiosos. Nas bem-aventuranças, nas 7 bem-aventuranças, em que está lá no capítulo 5 de Mateus, das virtudes, falem: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não falem bem-aventurados os que perdoam. Deus é relatado, podem pesquisar no Evangelho, como um Deus misericordioso, não um Deus perdoador. Pois, se Deus fosse perdoador, pelo menos ele deveria agir, suponho eu, olhado para algum de nós: esse meu filho me deixou tão triste, tão chateado, mas eu o perdoo. Não. Nós não chateamos Deus. Nós chateamos nossa consciência, que a lei de Deus está na nossa consciência. É assim que funciona. Ele ama. A misericórdia existe ali unindo justiça e amor.
não se separa. Por isso Emmanuel fala que nós não compreendemos a extensão da misericórdia de Deus para nós todos. Ele ama incondicionalmente. O exercício da sua lei soberana sobre os nossos atos, para que nos eduquemos e nos reequilibremos, a fim de sermos felizes um dia, age a cada um segundo suas obras. Isso chama-se educação. Porque quem ama, educa. E quem educa, às vezes diz não. E é assim a resposta do Pai. A misericórdia do Pai agindo para nós. E nisso caminhamos para um questionamento também. Há o livro Instantes da Vida de Humberto de Campos, no último item, no 40, em que Humberto de Campos nos relata que Nicodemos, como se Nicodemos, no plano espiritual, conversasse com ele, conversasse com Humberto de Campos, e falando dele que após a conversa de Jesus com os 500 na Galileia, a dúvida lhe abatia a cabeça. Como lidar com justiça e bondade, com o perdão, com o bem e o mal, com as injustiças? E ele não conseguia entender. Havia dúvidas em sua mente do grande doutor da lei, Nicodemos, e nos relata da conversa de Humberto de Campos que teve com ele, em que certa altura ele caminhava pelo mar Galileia e ora pede a Jesus que lhe auxilie, que lhe ajude, lhe tire essas dúvidas, tanto que o título do texto é Por quê? E Jesus lhe aparece, e Nicodemos cai de joelhos em prantos e questiona, e Jesus lhe pergunta: o que queres de mim, Nicodemos? Com tanta brandura e tanto amor. E ele vai perguntar para Jesus: Senhor, eu não entendo, falastes com tanto rigor com os doutores da lei e sentastes com publicanos e pescadores. Acaso os pecadores são mais importantes ou melhores com os doutores da lei que aqueles que divulgam a sua lei? Prestem atenção nas dúvidas de Nicodemos. Será que não são dúvidas parecidas que temos atualmente? Quando nos achamos como espíritas, estudiosos da doutrina e do Evangelho, e às vezes ousamos nos achar injustiçados. Dúvidas de Nicodemos. Os doutores eram menos importantes, havendo diferença de tanto mensagem do Cristo, e ele lhe responde com brandura. Nunca disse, Nicodemos, que eu acobertava as faltas alheias. Eu disse que não vim para os sãos, que eu vim para os doentes. Em relação aos doutores da lei, que me faz dizer daqueles que são bons, mas não gostam do mal, que são felizes, mas não convivem com os infelizes? De que serve, Nicodemos, um tesouro enterrado ou um livro escondido no deserto? Nicodemos questiona o mestre mais uma vez: Senhor, em relação a Zaqueu, um rico, o Senhor visitou em sua casa e nas casas vizinhas o Senhor não esteve? Ah, Nicodemos, desde o começo da edificação do reino, eu estive com mais humildes. E em relação a Zaqueu, um rico que queria aprender, não seria bom aquele que quer aprender faltar-lhe com a lição daquele que vocês chamam de avaro?
seria voltar com a caridade a quem quer aprender. Prossegue Nicodemos nos seus questionamentos. Senhor, e que falar das meretrizes que o Senhor tanto acolhe? Ah, Nicodemos, no dia do juízo de cada um, muitas delas se levantarão, limpas da lama que as colocaram pelo choro, pelo suor, enquanto tantos que as perverteram e as induziram, conquistando sua confiança e a empurrando ao vale das sombras e da lama, estes terão seu juízo. Porque é muito simples que criticarmos aqueles que falecem moralmente, como é na passagem da mulher adúltera, e nos esquecemos do adúltero. É tão fácil ver o erro dos outros quando nos interessa e esconder daqueles que nos interessa. Julgarmos o próximo, que facilidade! Quanto a nós, quanta dificuldade. Tanta benevolência para nós e tanta dureza para o próximo. Eram esses os questionamentos de Nicodemos, que prossegue. E quanto a Pedro, Senhor, ouvi dizer que confiaste o teu ministério a ele que te traiu 3 vezes? Sim, Nicodemos, é verdade. Mas Pedro, melhor que ninguém, sabe a dor da queda. E mais do que nunca, aquele que aprende com a dor da fraqueza, da deserção, ele sabe. Nicodemos questiona mais uma vez: Senhor, e no momento crucial, o Senhor se deixa crucificar entre 2 bandidos? Neste momento, ainda diz para um, estaria com ele no paraíso. Nicodemos, como consegue julgar alguém se não consegue os meandros que os levaram àquela situação? Não sabe as histórias deles? Que muitos, às vezes, se desviam pela fome, e tem aqueles que são os tutores da fome, que negam o pão. Você não conhece a história deles, Nicodemos. Quanto ao outro, sim, eu disse que estaria comigo no paraíso, mas não disse para quê. Ele estaria comigo para reequilíbrio, reeducação, para o seu engrandecimento, para o seu processo de evolução. Senhor, e quanto à justiça? Aqueles que te mataram, que te espezinharam, no momento derradeiro, o Senhor ainda vai pedir por eles? Não consigo entender, Senhor. Nicodemos, sim, quando no madeiro, algemado à cruz, eu pedi: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Não disse que estava no caminho certo. Não disse que eles tinham compromisso em fazer o que tinha que ser feito. Eu apenas disse que eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso, eram merecedores de maior compaixão. Ao final dos questionamentos, Nicodemos chora. Só vê a tez coberta pelas lágrimas. Já não vê mais o Senhor próximo e só escuta uma voz ao longe: Nicodemos, misericórdia eu quero, sacrifício não. É o recado de Jesus para nós. Todos filhos de Deus, todos no mesmo processo, no processo evolutivo em que temos nossas quedas, nossas fraquezas, todos nós temos isso, e todos nós contamos com o apoio de Deus, todos nós, incondicionalmente, por esse amor. Por
que não buscarmos mais essa intimidade? Por que pararmos de olhar para o próximo e não ver um irmão em dificuldade? No mínimo, compreender suas dores, se mais não pudermos fazer. Se ainda for difícil estender a mão ao caído, que oremos por ele. Misericórdia. Misericórdia, estamos a caminho. Misericórdia, ante os processos das dores, nós seremos um dia. Nas bem-aventuranças, é a única que te retorna. Bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Faz parte do processo. Ante todas as fraquezas, entendam, o Pai nos dá a oportunidade de trabalhar. Ante todas as dúvidas, sempre tem esclarecimento. Ante todas as dores, existe o remédio. A vida não finda ao final das células quando se desfazem. Somos mais que isso. A misericórdia do Pai se representa também nos processos reencarnatórios, nas opções que nós temos, nas múltiplas reencarnações que já tivemos e ainda teremos. A misericórdia do Pai. Se achamos que as provas estão duras demais, estão difíceis, é misericórdia do Pai, porque eram para ser mais difíceis. A misericórdia nos dá alívio para que possamos cumprir nossas tarefas. Por mais duras que possam parecer, são suportáveis. Pensar diferente é falar em justiça de Deus, e isso não nos compete mais. Podemos falar de nossas dúvidas, de nossas fraquezas, de nossas incertezas, mas não duvidarmos mais do amor e da sabedoria de nosso Pai. Estamos sempre no influxo benéfico de Deus. Todos. Busquemos esses ensinamentos. Busquemos ser mais misericordiosos conosco mesmo, com o próximo. Não escolhamos mais o próximo. Não nos preocupemos com isso. Nos preocupemos na nossa condição que temos de estender a mão, de dar um ombro amigo, palavra de consolo. São tantas opções de trabalho, de remédio para nós. Remédio para nós. Porque como fazemos o bem desinteressadamente, somos nós que recebemos. Desinteressadamente. Não ver o próximo, exemplo, Bezerra de Menezes, que ao desencarnar é recebido por Celina, emissária de Maria, e ele vai, e essa mensagem nós vamos encontrar no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Calvas-Zuber, em que leva ela para ela ver uma multidão que ali orava, vibrava por ele, e ela fala, as pessoas que você ajudou, e ele não identificou, não conheceu, não se preocupou em conhecer, apenas em ajudar. Todos eram próximos, irmãos dele, não havia identificação de quem era o próximo. Para a subeza de Bezerra, todos estavam ali agradecidos a ele, mas ele não se preocupava em reconhecer, se preocupou em servir, em amar. E isso todos nós podemos fazer. Em cada etapa de nossa vida, nós podemos agir assim. Como nos diz Maria Dolores nos versos finais do seu poema, Deus quer misericórdia, que está no livro Poetas Redivivos, e termina Maria Dolores nos dizendo,
ante os erros que encontras, não censures, não te queixes, serve a alma amiga. Deus quer misericórdia, ama, serve e abençoa, e Deus te proverá nas provações de sua vida. Vem como és e serve como podes. Não clame pelos céus em vão. O Senhor quer apenas aguarda você. Traze o teu coração. Muita paz para todos. Malu veio até ali para botar água para você, mas não. Excelente, Carlos. Muito bom o estudo. Né? Muito boas reflexões. Né? Você, dentre as coisas que você trouxe, uma frase também que eu fiquei pensando muito, que era essa necessidade aí que nós temos, né, da prática da caridade, né, para nós mesmos, né? E acho que esse é um dos papéis importantes da Casa Espírita, né? É ofertar essa oportunidade, criar essa oportunidade. Por isso temos alguns trabalhos, né, assistenciais da casa, né? E esse trabalho assistencial da casa é exatamente para a gente, né? A gente às vezes tem uma incompreensão, né, achando que a gente está fazendo isso para os outros, né? Mas nós somos os maiores beneficiados com esse trabalho. Então, cada vez que a gente vai ajudar alguém, né, tomar conhecimento da realidade dessas pessoas, né, como elas vivem, como elas conseguem vencer em mundos tão adversos, tão difíceis, né, é uma lição de vida para todos nós e, portanto, é algo que nos ajuda a desenvolver esse sentimento de amor, de carinho, né? Então, temos vários trabalhos assistenciais na casa, aqui no Pimentel. Tá? Aqueles que desejarem saber um pouco mais sobre isso, nos procurem depois e nós vamos sempre abrir essas oportunidades de trabalho. Tá? Bom, eu tenho assim alguns avisos, né? Márcia me passou aqui. Então, primeiro nós vamos ter uma palestra comemorativa, vamos começar pela festa, né? Uma palestra comemorativa, 41 anos de fundação da casa, no dia 30 de agosto, né? Então, na verdade, nosso dia de aniversário é 28 de agosto, vamos comemorar no sábado, dia 30 de agosto, e você é nosso convidado. Então, venha nas palestras, né? Nós vamos ter a Raquel Crispino fazer uma palestra aqui, dia de festa, portanto, bolo, aniversário, apresentações, enfim, é sempre um dia de grande emoção para a gente. 30 de agosto, todos convidados para a palestra nossa às 19 horas. O outro tema, né, o outro anúncio que eu tenho que fazer é do Momentos com Jesus, né? Nós, já há algum tempo, a gente vem transmitindo aqui para vocês, né, que é um evento num domingo. Esse evento tem inscrição prévia, né? Então, que evento é esse? Nós fazemos ele lá na Unifeso, ali no Vale do Paraíso, né? Ali no Vale do Paraíso mesmo, né? E aí, aqueles que desejarem se inscrever, como a inscrição é prévia, nós temos que fazer. A Cris até já pediu para falar também que nós estamos também aceitando aqui mesmo a inscrição, que tem um QR Code, quem souber, tiver facilidade, mas a gente também tem uma inscrição gráfica aqui impressa, né? Então vamos abordar dois temas, o primeiro deles, expulsão dos vendilhões do templo, e o segundo tema, eu e o Pai somos um. É um dia inteiro, tem uma taxa que cobre só os custos do evento, mas aqueles que quiserem saber mais também, nós temos 4 polos, né? Um deles em Teresópolis, que vamos fazer lá no campus Vale do Paraíso. Outro polo é em Campo Grande, o outro Jacarepaguá, o outro em Vila Isabel.
Então, aqueles que desejarem, estamos com as inscrições abertas até o final do mês de agosto. Então, já abrimos dia 1º de agosto. E, por fim, é mais para falar da palestra da AME, né? A gente também vem anunciando. A AME, Associação Médico Espírita de Teresópolis, através do Facebook ou do YouTube da AME Teresópolis. Nós vamos ter no dia 24 de agosto, portanto, às 10 horas, o Dr. Fernando Figueiredo, é um médico homeopata, da AME Três Rios, e vai falar sobre homeopatia, medicina do espírito. Então, acho que é só isso, né, Márcia? E alguém nos visita hoje pela primeira vez, então? Alguém? Ah, pois não. Como vai, senhora? Tudo bem? Como é seu nome? Mirtes. Como vai, Mirtes? Seja muito bem-vinda aí. Espero que tenha gostado aí do estudo. Querendo alguma informação sobre a casa também, será sempre um prazer ajudá-la, tá, Mirtes? Quem mais? Mais alguém? Nossa, então vamos começar por aqui. Como é seu nome? Leonardo, né? Tudo bom, Leonardo? Seja muito bem-vindo também. Então, Cláudia, eu vou te deixar aqui. Tá. E ali, como é seu nome? Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana. E ganhou beijinho e tudo. Todo mundo que ganha beijinho aqui não, tá? Seja muito, muito bem-vindo, então. Tem dois muitos aí. Acho que ainda tem mais um. Quem é? Ah, pois não. Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo, Felipe. Prazer recebê-lo aqui também. Tá? É isso que eu vi os garotos ali, coitados. Levanta, vai. Eu tava vendo ali a luta de vocês ali com as crianças ali. Mas que bom, alguma coisa deu para assistir. Ah, então tá bom. Pelo menos fluidos vocês conseguiram pegar. Então, que coisa boa. Seja muito bem-vinda aqui. É um prazer recebê-la. Como é seu nome? Mariana. Muito bem-vinda, Mariana. Bom, vamos então, amigos, encerrando aí essa primeira parte dos nossos trabalhos, desse estudo aí maravilhoso ali que o Carlos Alberto fez para a gente. Vamos fazer então nossa prece de encerramento e passar para o trabalho de passes, né? Lembrando que o passe não é obrigatório, que eles desejarem tomá-lo, por favor, aguardem que nós chamaremos, né? O Antônio vai coordenar hoje, né, o passe, né, Antônio? Tá bom. Cacilda, você quer fazer nossa prece de encerramento, Cacilda? Uma dobradinha em casa, né? O Carlos já fez, agora a Cacilda faz a prece. Vai lá, Cacilda. Deixa eu só acertar o microfone. A Malu colocou ali o copo ali em cima, mas é porque era o Carlos. Sou eu, né? Levantar aqui bem baixinho. Queridos amigos, elevemos nosso pensamento até o nosso irmão Jesus, agradecendo pela grande oportunidade de estar nesta linda casa que nos acolhe sempre. Abençoada noite com esta palestra, com essa mensagem, que levemos em nossos corações para nossos lares. Obrigado, Jesus, pela grande oportunidade de trabalhar. Como é bom, irmão, ser útil, poder ajudar aos nossos irmãos de caminhada. Como somos felizes por estarmos aqui sempre aprendendo, dividindo essa grande oportunidade de aprender hoje para dividirmos, Senhor, com o próximo. Nos sentimos fortalecidos por esse grande remédio que tomamos, porque precisamos, Senhor, para a nossa evolução espiritual, que é o conhecimento.
nesta noite de hoje, felizes com essa família linda, Jesus, que nos encontramos nesta encarnação, que essa família deu lindo. Aqui nesta noite, nós te abraçamos nesse momento e te damos a mão, porque você é o nosso guia, o nosso orientador. Obrigado, Jesus.